Brasil e Estados Unidos têm 201 anos de relações bilaterais. Especialistas afirmam que este é o pior momento em 2 séculos de relacionamento entre esses dois países. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, tanto em importações quanto em exportações. Já no ponto de vista dos Estados Unidos, o Brasil é apenas o nono país que mais importa, não é? Que mais importa do Brasil, e o 18º país que mais exporta para os americanos. Portanto, o Brasil tende a perder muito mais do que os Estados Unidos nessa briga, em caso de uma ruptura na relação comercial e diplomática entre os dois países. E é isso que nós vamos procurar entender um pouquinho agora, né? Procurar entender melhor com o nosso convidado aqui do programa Espaço Aberto. Hoje aqui com a gente, o professor, o chefe do... Já esteve aqui com a gente, né? Ele que é chefe do Escritório de Assuntos Internacionais da UFGD, o Matheus de Carvalho Hernandes. Já estivemos aqui conversando numa outra oportunidade. O papo fluiu bastante, foi muito bom. Ele volta aqui hoje para a gente entender um pouquinho melhor esse momento. Professor, quero agradecer mais uma vez por estar aqui, né, no programa Espaço Aberto aqui com a gente. Eu queria saber de que forma as tarifas dos Estados Unidos alteram as relações diplomáticas entre os dois países. E se de fato altera, qual a sua opinião a respeito? Muito bom dia, senhor. Bom dia a todos e todas, bom dia aos ouvintes, a todo mundo que também acompanha pelo YouTube. Agradecer demais pelo convite, cumprimentar aqui o Farias, o Heraldo, o Paulo, a Larissa. Quem está vendo pelo YouTube estão vendo que eles estão todos uniformizados aqui com a Grande FM, e eu estou uniformizado com os 20 anos aqui da UFGD, né, que completa seu aniversário esse ano, e é muito, muito legal. Eu já disse isso da outra vez, eu acho que é uma das funções da universidade pública é contribuir com o debate público, né, e tentar, na medida do possível, estar nesses espaços que alcançam grandes audiências, que é o caso de vocês. Então eu fico muito grato por essa oportunidade. Olha, de fato, é uma relação muito longa. O Brasil está completando 200 anos de relação com vários países nesses anos vindouros, ou 130 anos, que tem a ver um pouco com a efeméride, com a data em que o Brasil começou a ter relações diplomáticas. E certamente os Estados Unidos, o Brasil completa com a França, por exemplo, esse ano, tal também, completou com o Japão, mas os Estados Unidos certamente são um dos nossos parceiros mais importantes da nossa história, por variados motivos. Primeiro, porque estamos na mesma região, né, nas Américas, digamos assim, e porque eles, ao longo do século XX, se tornaram a principal potência global, né? Já há uma discussão agora sobre o século XXI, sobre uma transição hegemônica com a China. Essas transições hegemônicas, elas são muito lentas do ponto de vista da nossa vida rotineira, não se sabe, né? Mas a gente já assistiu a esses movimentos. Um dia já foi Veneza, um dia já foi a Inglaterra, um dia agora são os Estados Unidos, e talvez a China vá se afirmar ao longo desse século XXI, o que desloca o nosso olhar para a Ásia, discussões sobre a rota bioceânica, que eu sei que são muito caras aqui para o Mato Grosso do Sul. Mas, dito isso, certamente as tarifas, elas tensionaram muito a relação Brasil e Estados Unidos. Eu tenho a alegria de fazer parte de um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para estudos sobre os Estados Unidos, que a gente estuda, enfim, muitas coisas sobre os Estados Unidos, mas claro, a relação Brasil e Estados Unidos. E seguramente as tarifas transformaram essa relação talvez no seu momento mais tenso. Por quê? Porque muitos especialistas, inclusive de fora do Brasil, interpretaram essas tarifas não apenas como tarifas comerciais, né? Você coloca muitas vezes, as tarifas, elas são um instrumento às vezes para proteger determinado setor da economia, que é nascente, você quer desenvolver aquele setor, enfim, elas são do jogo da diplomacia comercial, a tarifa, né? Mas essas tarifas nesse patamar de 50%, elas são lidas pelos especialistas em comércio internacional não mais como tarifas, e sim como sanções. E se são sanções, se a gente não está falando mais em tarifa, está falando em sanção, o que é sanção, né? Se fosse com S, seria o coelhinho da Mônica, né? Do Maurício de Souza. Mas não é o caso. É uma espécie de castigo, de uma punição. Então, na medida em que você passa a conversar diplomaticamente, não mais na linguagem da negociação comercial, mas da punição, de fato, o diálogo ele fica mais complexo. Porque o país que se vê punido, e isso está acontecendo no mundo inteiro. Os Estados Unidos estão aplicando tarifas, ainda que de patamares diferentes, em vários lugares. Aquele serviço diplomático, e às vezes parte daquela sociedade, se vê atingida.
E com isso, então, a negociação, ela tem que ocorrer, porque é da diplomacia que ela ocorra. É importante, nossos ouvintes aqui saberem que quando a diplomacia cessa, o que se começa a ter é conflito. Então, por mais tensa que seja uma situação, e o Brasil é bom nisso, por mais tenso que seja uma situação, há que se negociar. Há que se tentar achar uma brecha, alguma fresta que permita essa negociação. Por quê? Porque uma taxa como essa, uma tarifa como essa, ela atinge muitos setores da economia. E ao atingir vários setores da economia, nós estamos falando de atingir renda das pessoas, trabalho das pessoas, mercado consumidor, inclusive dos dois países. Ainda que de maneira diferente, acaba afetando também o consumidor americano. Né? Eu tive a oportunidade de fazer meu pós-doutorado em Nova York, em Colômbia. Cara, e é impressionante como eles consomem suco de laranja. É impressionante o consumo de suco de laranja. Eu não tinha essa clareza até morar lá. Então, quando as conversas começam e afetam o suco de laranja, eu lembro que eu estava em casa e falei, poxa, o suco de laranja, assim, os consumidores de lá vão também se ver com o preço acrescido, né? Agora, eu acho que essas tensões, elas não são suficientes para levar a um rompimento de relações bilaterais. Não acho mesmo. Sim. Porque as relações entre Brasil e Estados Unidos são muito imbricadas. São muito. O Brasil e os Estados Unidos se relacionam, e é parte, inclusive, do projeto de hegemonia dos Estados Unidos. E faz isso com muitos países. A gente se relaciona em muitas frentes, mas muitas frentes mesmo. Frentes comerciais, né? O Farias já deu alguns números aqui. Frente política. Eu agora trabalho com a internacionalização da UFGD, que é a frente do conhecimento, as grandes universidades, as associações, estudantes e pesquisadores que vêm e que vão. Na frente cultural, nem precisa mencionar a influência dessa cultura, de como a gente consome esses produtos culturais. Então, e além disso, na dimensão militar, é uma dimensão importante da relação Brasil e Estados Unidos também. Então, é um tipo de relação que já está muito densa e está no nível realmente do Estado brasileiro e do Estado americano. O desfazimento dessa relação pode acontecer porque tudo sempre pode acontecer, né? A história é feita pelos seres humanos, está sempre em aberto. Mas, do meu ponto de vista analítico, nós não estamos ainda falando em relação a rompimento de relações bilaterais. Mas aí até falando das questões de entendimentos, e isso estamos a esse ponto, porque há divergências de entendimentos e questões de postura. Até aqui, fazendo um trocadilho que vocês foram não brincar, mas o BRICS tem muito em relação a isso. Porque tem as questões colocadas políticas, na própria carta do Trump ao sancionar o Brasil, mas obviamente que, pelo menos a mim, parece ser mais ele preocupado exatamente com aquela política do protecionismo em relação ao dólar, do BRICS está caminhando para, de repente, o surgimento de uma nova moeda, que faria um enfrentamento econômico com o próprio Estados Unidos. Para mim está muito mais em cima disto, né? O senhor também enxerga que esse talvez seja o ponto principal que os Estados Unidos enxerguem perigo nessa aproximação de Brasil com Rússia, com China, e ele tendo a sua situação complicada economicamente, sobretudo a perda da importância do dólar para esses países? É uma ótima questão, Paulo. Eu acho que, de fato, se você pega os documentos do Trump, que até foram publicados via Twitter, muito fora do protocolo geralmente diplomático que acontece, né, de recepção oficial no MRE, tem camadas ali de leitura que você pode fazer. Claro que a camada que gera mais animosidade, mais repercussão, é a camada política, porque ela é atípica num documento sobre tarifas. Sim. Né? Ela é atípica. Mas eu acho que tem pelo menos dois grandes flancos ali importantes para a gente ler. A decisão, é sempre difícil saber o que você passa na cabeça de quem decide, porque a gente não está dentro da cabeça de ninguém. Mas para a gente entender aquela decisão, acho que tem dois grandes elementos. Eu acho que são os BRICS. Acho que não necessariamente porque os BRICS teriam a real capacidade de gerar uma moeda nova. Acho que, inclusive, esse é o que sustenta a hegemonia americana. A gente não está acostumado porque a nossa moeda não é a moeda do mundo, mas os Estados Unidos têm a moeda do mundo. Então, a relação deles com inflação, emissão de moeda, é completamente diferente, porque eles emitem moeda, eles têm a capacidade, por exemplo, de exportar a inflação. A gente não tem como fazer isso. A gente não tem como fazer. Todos os preços são em dólar. Então, assim, de fato, a defesa do dólar pelo Trump é a defesa da hegemonia americana. E ele faz isso com muita clareza. E ele é o presidente dos Estados Unidos. Ele vai fazer isso, né? Só que, então, eu acho que os BRICS não incomodam tanto por isso em si, mas porque eles estão
propondo novos meios de pagamento, que é um pouco diferente de substituir o dólar, né? Não à toa, de repente, apareceu o Pix nessa discussão. Agora já desapareceu um pouco, né? Mas na semana passada a gente estava falando sobre o Pix, por exemplo. Ou sobre o fato, vocês devem lembrar, quando a Rússia invade a Ucrânia, uma das sanções, vejam o termo, sanções que se faz é tirar a Rússia do sistema SWIFT. O sistema SWIFT é mais do que... Não é exatamente o dólar, é o que permite... É uma espécie de um cartório virtual que carimba que aquela transação foi verdadeira, né? Naquele momento, quando você tira a Rússia do SWIFT, você acelera outras iniciativas do tipo SWIFT, né? Então, a China está propondo um tipo de sistema. Por quê? Porque os países estão notando que, se parte da hegemonia americana está nisso, e se a hegemonia americana já não é mais como era antes, eu acho que da outra vez que eu vim aqui eu dei esse dado, assim, pós-Segunda Guerra, mais da metade do PIB do mundo era dos Estados Unidos. Hoje em dia é 25%. Ainda é muito? Pô, claro que é muito, mas é metade do que era. Então, os países estão começando a propor elementos, propor mecanismos que os desvinculem, que os tornem um pouco menos dependente da hegemonia americana. Então, eu acho que esse é um fator que gera incômodo. E quando o multilateralismo está em completa crise, né, da outra vez que eu vim aqui, vocês gentilmente me convidaram e eu observei com vocês, falei, reparem como a gente não está falando da ONU. Se fosse 10 anos atrás, 20 anos atrás, a gente estaria falando da OMC, tentando contornar essas relações. O Brasil já teve embates importantes com os Estados Unidos na OMC. Caso da Embraer, caso do algodão. Vejam como agora o Brasil até ensaia, como o Brasil é um defensor do multilateralismo, ele tem um pouco um dever de levar o caso para a OMC. Mas vocês acreditam que uma resolução da OMC vai ser obedecida, vai ser seguida nem da ONU? Então, acho que na medida em que você não tem mais esse, muitas aspas, árbitro ou esse plenário que reúne os países, o que a gente chama de multilateralismo para de ser identificado com a ONU e começa a ser identificado com outras coalizões, tipo o BRICS. O BRICS é uma espécie de um propositor de um multilateralismo, mas que não é global. Não é global, né? O único ator global, em termos multilaterais, é a ONU, né? Então eu acho que tem esse incômodo, sim. Professor, me permita que eu estou fazendo uma viagem, gostando muito do que nos traz aqui, né? Abrindo as nossas visões. Eu quero enxergar a coisa, essa movimentação, inclusive ou não movimentação da diplomacia. O senhor citou, ou você citou, no início aqui, que há questões diplomáticas. Essas coisas têm de ser resolvidas diplomaticamente. O que a gente viu é que o Brasil simplesmente não agiu diplomaticamente, ou não reagiu diante do anúncio de tarifação. O próprio ministro das Relações Exteriores, ao ir até os Estados Unidos, foi para discutir o apoio à Palestina, que é uma pauta altamente antipática ao governo americano. O Lula não mudou seu discurso, não fez uma só ligação e, ao mesmo tempo, o fortalecimento da discussão em torno do BRICS. Não seria o pano de fundo de tudo o que está acontecendo, não seria meramente político e daí uma preocupação maior, inclusive do que pode vir dos Estados Unidos? Uma ótima pergunta, Heraldo. Primeiro, tal como eu falei para o Farias da outra vez, eu invejo vocês que têm essa voz assim. Eu queria ter esse tipo de timbre. Eu acho tão legal isso. Mas vamos lá. Eu acho que tem o seguinte. A diplomacia brasileira... O Trump... Vamos lá. Vamos tentar ser bem didático. O Trump, ele não faz diplomacia como geralmente se faz. E não é uma característica do Partido Republicano, porque o Bush não fazia dessa maneira. O que eu quero dizer? O Trump, ele não usa o Departamento de Estado, os profissionais da diplomacia, né? Não usa como os republicanos ou outros democratas utilizaram. Então, ele faz, vamos chamar assim, de uma diplomacia presidencial, lá no Salão Oval, e que às vezes sai pelo Twitter antes de sair no canal oficial. No canal oficial. Isso não é pouca coisa, gente, em termos diplomáticos. Imaginem que nós estamos aqui, diplomatas, nós estamos reunidos. Eu até cheguei aqui falando pro ouvinte, falei, aconteceu alguma coisa, gente? Eu estava em reunião, eu queria saber. E aí, imagina que a gente está planejando algo, de repente você pega o celular, Aldo, e aí você vê, meu Deus, o presidente do meu país acabou de falar isso aqui.
E você não estava sabendo. Porque parte importante do trabalho diplomático é melhorar a imagem do país, claro, mas também reduzir danos. Então, eles saberem antes o que o líder vai fazer é importante. Então, eu vi uma reportagem longa na New Yorker sobre como os diplomatas americanos estão um pouco ressentidos, porque eles ficam sabendo depois, né? Então, na medida em que ele lança o canal diplomático a partir desse vetor, um vetor um pouco estridente, né? Não é surpreendente para mim que o líder de qualquer país vá responder, pelo menos na primeira semana, no primeiro impulso, vá responder também de maneira um pouco mais estridente. Né? Aconteceu com o Petro, o próprio Narendra Modi tentou algumas incursões assim, iniciais. Então, eu pouco me surpreende, eu acho que eu falei isso aqui da outra vez, pouco me surpreende que políticos ajam politicamente. Acho que eu sei que parece óbvio, mas políticos agem politicamente. A gente não pode ter, eu como cientista político, falo para meus alunos, a gente pode ter a ilusão que políticos de qualquer espectro agirão como um cidadão, ou como um ativista, ou como a imprensa, porque não é da natureza da política. Políticos agem politicamente. Então, para mim, surpreende pouco essa reação. Mas eu acho que a diplomacia brasileira, ela agiu. Eu acho que ela agiu. Só que é típico do Itamaraty, que é uma casa diplomática muito respeitada no mundo, ser extremamente discreto. Então, assim, eu sei, porque eu tenho colegas que são da área, que a Embaixada do Brasil, em Washington, estava a todo vapor. Né? Os departamentos que cuidam dos Estados Unidos, em Brasília, a todo vapor, tentando municiar, porque essa é uma negociação que já vinha ocorrendo. Porque lembra da tarifa dos 10% para o mundo todo? E o Brasil tinha saído até bem naquele momento. Falou, olha, o Brasil conseguiu sair. Então, eu acho que houve muitas gestões diplomáticas no nível do segundo e terceiro escalão, né? Tentando, inclusive, encontrar elementos de um pouco mais de racionalidade ali na Casa Branca. O problema é que teve um experiente senador que disse isso, estou tentando me lembrar o nome dele, que ele falou que a diplomacia agora em Washington está sendo feita no Salão Oval. Né? E aí qual foi o receio que eu acho, aí já é uma interpretação minha, tá? Eu acho que o receio da diplomacia foi esquematizar, porque um telefonema de um presidente para o outro não é assim, vamos falar lá com ele. É preparado por semanas um telefonema como esse. Você prepara um roteiro dessa conversa, tem que haver predisposição entre os dois lados, de que vai haver essa conversa. E depois do que ocorreu do Trump com o Zelensky, vocês devem lembrar, que estava o J.D. Vance junto. Sim. O que ocorreu com o presidente da África do Sul também, que se viu extremamente constrangido quando o Trump fala que havia um apartheid dos brancos na África do Sul e tal. Eu acho que a diplomacia brasileira ligou o alerta, falou, bom, uma vez que a gente fizer esse telefonema, vocês não tenham dúvida, será gravado dos dois lados, e a gente não sabe como vai ser gravado do lado de lá, quais recortes serão feitos, como isso será divulgado. A gente não sabe se o roteiro vai ser seguido. Então eu acho que eles preferiram ao máximo evitar, porque aí nós estamos falando dos dois principais atores. Se a relação entre eles... Seria a instância final. Não tem instância recursal, não tem ONU, não tem mais nada, né? Mas vamos recorrer aqui. Os religiosos podem recorrer a Deus, assim, mas tirando isso, que é uma figura abstrata, que não tem voto, né? Tá sempre no poder, né? Uma figura poderosa, mas tirando isso, então eu acho que tem isso, sim. E aí eu acho que o Mauro Vieira fez? Ele aproveitou essa viagem que ele iria fazer para, durante essa viagem, tentar conversar com o Marco Rubio, e ele de fato conseguiu, mas ele não queria viajar para os Estados Unidos para conversar com o Marco Rubio, sob o risco dele chegar lá e dar com a cara na porta. Ou sobre o risco de chegar lá e não ter essa reunião, ele vender para a imprensa brasileira, porque assim, tudo bem, a diplomacia brasileira é muito discreta, mas um ministro não passa incólume pela imprensa, sim, vocês sabem muito bem, tem agenda pública. Vamos falar, bom, ele foi para lá, e aí, teve a reunião? Não teve. Então, assim, ele aproveitou que teria essa viagem. Eu até estava conversando com colegas que ninguém sabe exatamente onde foi essa reunião. Para vocês terem ideia. A descrição foi esse o nível de descrição do Ministério das Relações Exteriores. Teve uma reunião do ministro que a gente não soube exatamente aonde foi. Então, assim, eu, como brasileiro, confio muito no serviço da diplomacia brasileira.
Professor, que avaliação o senhor tem, que aqui acompanha, tem conhecimento, que avaliação que o senhor faz de como o Brasil está se comportando nessas negociações? Aí quando eu digo Brasil, o próprio presidente Lula, que vira e mexe, fala algumas frases polêmicas, né? Solta isso às vezes, hoje em dia você fala aqui, é ouvido lá, né? Não tem como, né? Sim. E quando se trata também da diplomacia, se tratando de Itamaraty, que é a diplomacia oficial, né? No contexto geral, como o senhor vê que o Brasil está se comportando? Está errando, está mais acertando, deveria mudar? Que avaliação o senhor faz? Eu acho que essa pergunta é sempre boa, porque existe uma relação sempre entre o poder eleito e o poder da burocracia, né? O poder eleito é aquele que tem muita legitimidade, porque foi eleito, né? Então, qualquer presidente, quando é eleito, por isso que é importante, durante as eleições, o presidente, né, no caso governador, mas presidente, divulgar a sua plataforma. Dizer, olha, o que eu pretendo fazer na área da saúde é tal coisa, o que eu pretendo fazer na área da política externa é tal coisa. Porque quando você vota, você está votando num projeto. Num projeto. Então é muito legítimo que a pessoa mais votada dê o seu realce, as suas matizes em políticas públicas que são contínuas, né? Não existe política pública que seja totalmente de Estado. Sempre tem alguma nuance que o governo de turno dá, e isso é da democracia. Porque se for todas as políticas forem de estados imutáveis, não precisa no governo de eleição. Não precisa de eleição. Não precisa de eleição. E aí o poder da burocracia pode nos levar para lugares muito ruins, né? Porque a política também é o que permite jogo de cintura, negociação, né? Os políticos são especialistas em negociar, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Então, existe uma nuance, um traço da política externa brasileira que varia conforme o presidente, mas existe também alguns princípios da política externa brasileira de 200 anos que são meio contínuos, que a grande máquina do Itamaraty mantém e tenta sempre trazer a liderança para dentro daquele intervalo, né? O Itamaraty publicamente vai dizer, se vocês trouxeram um diplomata aqui, ele vai falar assim, não, nós não formulamos política externa, nós apenas executamos. Quem formula é o presidente, com o ministro a gente executa. E é importante esse discurso público. Mas a gente sabe que não é assim, né? Tem margens em que a burocracia age. E aí, quais são os traços que o Brasil tem como... Eu vou chegar na sua pergunta, tá, Farias? Sim. Professor, você deu o microfone, né? É um problema. Um dos traços importantes da diplomacia brasileira é o pragmatismo. Ou, se a gente quiser usar um termo mais claro, é o universalismo. Então o Brasil se dispõe a conversar com todo mundo. E conversar com todo mundo, às vezes, tem rebatimentos internos problemáticos. Você fala, pô, mas aquele país é uma ditadura. Pô, aquele país faz tal coisa. Mas como o Brasil não é um poder bélico de peso e é um poder mediano econômico, o que a gente tem? A gente tem diplomacia. Então a gente conversa com todo mundo. E aí, o que eu acho? Nós tivemos um momento de muita tensão, né? Eu não sei se todo mundo tem clareza que está nos ouvindo. Do que se trata os Estados Unidos da América? Se trata de um PIB de trilhões. Mas é de trilhões. Eu vou arriscar aqui, 30 trilhões, 29 trilhões. A gente nem sabe, né? Imaginar quantos zeros são esses, né? Nós estamos falando de um país que, se pegar todos os países que estão dele depois do ranking em termos bélicos, ele somado está acima de todos eles. Nós estamos vendo um país que economicamente começa a ser questionado, né? A gente conversou sobre os BRICS Sim. aqui. Então, assim, de repente a gente viu um canhão apontado para a nossa economia, assim, sendo que nós somos deficitários em relação a eles. Porque o Trump vem colocando tarifas nos países para os quais os Estados Unidos, entre aspas, tem déficit. Entre aspas, não, tem déficit. Ou seja, ele compra mais daquele país do que ele vende para aquele país. E isso é importante para a hegemonia americana, porque isso faz com que vários países do mundo dependam dos Estados Unidos. E o Brasil não. O Brasil é deficitário. O Brasil é deficitário. A gente compra mais dos Estados Unidos do que vende. O que, no sentido lógico, mas por que está sendo tarifado, então? Né? Então, a gente viu esse canhão apontado. E aí, o que nós temos para responder? Né? Capacidade bélica incomparável, não temos. Capacidade econômica também não temos. Somos um país importante? Eu sempre falo para meus alunos, né? A gente não pode ter complexo de vira-lata. Brasil, né? País grande, um dos maiores do mundo de território, população e PIB. Nós não somos pequenos.
mas nós não somos enormes, nesse ponto de vista geopolítico. Então, o que nos resta? Nos resta, inicialmente, ter uma reação valorativa. Qual é o valor? É a soberania. Por isso que começou a se falar tanto em soberania, né? E aí, nesse momento em que você tem a defesa da soberania, que é um princípio constitucional da política externa, é um princípio do MRE, não é apenas do governo de turno. E aí você vai ter o MRE tentando baixar um pouco a fervura para tentar entender como agir. Isso é inédito para o MRE. O MRE nunca teve que lidar com uma sanção que também tem atravessamentos políticos. Eu diria que o MRE é o Ministério das Relações Exteriores, né? Eu diria que principalmente o que eu falei, o pano de fundo é político. Sim, sim. Então eu acho que tiveram alguns momentos em que, como eu disse, como cientista político, eu não me surpreendo com algumas falas que o Lula fez. Acho que outros líderes fizeram pelo mundo e fariam até se fosse presidente do Brasil, porque é o que a gente tem, a nossa soberania. E acho que é importante, se vocês me permitem, hoje eu estou falando muito, né? Mas o que é a soberania? Né? A soberania tem uma face interna e uma face externa. A face interna é dentro desse território aqui, quem manda sou eu. Mas o que significa esse manda sou eu? Significa que né? Eu é duro, né? Mas enfim, aquele país, dentro daquele território circunscrito, ele tem o poder de aplicar as leis. Ele dita as leis como funcionam ali. Tanto é que cada país tem sua polícia. A polícia é isso. Não vai cumprir a lei? Então nós vamos forçar o cumprimento da lei. Então essa é a faceta interna da soberania. A faceta externa que organizou o mundo em países, porque o mundo não precisava ser organizado em países, mas ele é. E como é que ele foi organizado em países? Porque falaram, bom, cada um não pode interferir no do outro, do ponto de vista jurídico. Senão o mais forte dominava tudo também, né? Senão acabou, senão é guerra. Né? Pensem nos impérios, como funcionava, não tinha. Então, na medida em que uma sanção ou uma tarifa é acoplada a uma tentativa de interferir em algo que é da nossa soberania, que pode haver mil discordâncias, mas é do nosso sistema nacional, a reação vai vir um pouco efusiva mesmo, porque é o que nos mantém como país. Um país, para ser país, ele é soberano. Né? Percebam como a gente discute, às vezes, quando está falando e esse é um problema grave no Brasil, de crime organizado no Brasil. Que a gente fala, determinados lugares o Estado perdeu a soberania daquele território. Dentro do Brasil, porque significa que nós não estamos tendo a capacidade de implementar as nossas leis naquele território dentro do país. Professor, né? Me desculpe aqui, Paulinho, eu me apresso aqui por causa do nosso horário. Falando sobre isso, sobre a questão da soberania nacional e sobre aplicação de leis internas. O que eu consigo depender um pouquinho imagino, a visão americana, né, e com relação a um país estrategicamente fundamental para eles, geopolítica e até economicamente fundamental para a política externa americana, para os princípios, na verdade, americanos de expansão, de controle e tudo mais. O que a gente vê é que, de repente, a lei no Brasil, ela parou de ser cumprida para um espectro político, né? Ela foi absolutamente abandonada para outro espectro. A gente vê réus confessos de corrupção gigantesca sendo totalmente inocentados, liberados, né? Se tornam anjos, enquanto outros, como vimos agora o ex-presidente Bolsonaro, por uma ligação telefônica, cadeia. Uhum. Então, isso não gera também uma preocupação externa? Isso não fere, vamos dizer, esse equilíbrio externo? É uma ótima questão. Eu acho que sim, de alguma maneira, a percepção que um país tem de como o outro funciona juridicamente, isso interfere nas negociações, na imagem pública daquele país. Eu acho que tudo isso é do jogo. É do jogo. Mas eu acho que o perigo disso é você transformar aquela percepção que aquele país tem em relação ao sistema do outro, político, legislativo, judiciário, em uma motivação para uma incursão na soberania daquele país. Porque se a gente abre esse precedente, vamos lembrar, sei lá, das eleições do Bush com o Al Gore. Vocês lembram que foi recontagem, e vai ir recontar voto e reconta. Exato. E acharam urnas nas praias da Flórida, né? Votos, cédulas impressas.
Imagina se o Brasil falar, então, não, sei lá, não vou reconhecer o Bush. Não concordo com como funciona o sistema eleitoral americano. Ou não concordo, sei lá, com o fato do Trump ter sido condenado, mas ter sido eleito. Porque lá é outro funcionamento legislativo. Lá, qual é o entendimento da Suprema Corte americana? No limite, quem decide é o voto. Então, se o povo quer eventualmente votar em alguém que tem uma condenação jurídica, isso é problema do... O povo tem esse direito. Que é um entendimento muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil, desde a lei da ficha limpa, em especial, né? Então, são sistemas que são iguais? Não são. Eles são divergentes e acho que o debate público da imprensa, da academia, até entre os políticos, é salutar. Okay. Mas isso ser uma motivação para a gente interferir na soberania, aí a soberania como instituição, ela vai acabar, né? Eu não queria interrompê-lo, porque o papo está muito interessante, mas nosso tempo está se esgotando. Só gostaria que o senhor fechasse. Afinal de contas, o Brasil está agindo de forma correta ou está errado no forma que ele está lidando? Eu acho que o Brasil, eu vou tentar ser rápido, eu juro. O Brasil está tentando fazer aquilo que ele pode, assim. Não vamos esquecer que o Ministério de Desenvolvimento e Comércio Exterior, que é presidido pelo Alckmin, né, que acumula as duas funções, vem tentando fazer estratégias que são bastante astutas e certamente estão sendo informadas pelo Ministério das Relações Exteriores. Então eles estão fazendo reuniões com empresários brasileiros ou também virtuais com empresários americanos, mas pedindo essencialmente para os empresários brasileiros, sei lá, do suco de laranja, falar, cara, você pode falar com o seu contraparte lá do setor privado, lá da Coca-Cola, que compra o nosso suco de laranja, para ele falar com o deputado ou com a Casa Branca para tirar essa taxação, né, tirar essa sanção. Então, eu acho que a gente está fazendo o que pode, assim. Sempre é possível fazer mais. Mas a gente tem que ver que é um problema muito inédito e, como eu disse para vocês, um canhão do tamanho que nós estamos lidando. Então, até os erros e acertos, eu acho que vai trazer um aprendizado importante. E é importante também para a população entender a serventia da soberania, assim. Eu acho que tem um quê didático nisso. Perfeito, professor. Muito obrigado pelo bate-papo. Sempre muito bom conversar com o senhor. Muito obrigado. Até uma próxima.